Bom dia, meus amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 25, verso 21, e depois do 24 ao 26. E depois nós vamos abrir ainda também em Atos, capítulo 16, versículo 1. Gênesis, capítulo 25, versos 21, depois do 24 ao 26, e depois vamos a Atos, capítulo 16, versículo 1. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se acharam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Agora vamos até Atos, capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, ó Deus, por esse dia, por estarmos aqui na casa do Senhor, ó Pai. O Senhor, ó Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que nada, tudo que está ocorrendo no mundo, nada foge do controle soberano do Senhor. O Senhor tem propósito, ó Deus, para o povo do Senhor. O Senhor tem propósito, ó Deus, para a família, ó Deus, para cada uma das nossas famílias. O Senhor, ó Deus, é projeto do Senhor a família. E nós cremos, ó Deus, na soberania do Senhor, que nada foge do acaso, nada foge do controle do Senhor. E por isso, ó Pai, nesse mês especial, nesse dia especial, nós estamos aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti, para aprender da Tua palavra, ó Deus, para alicerçar, ó Deus, as nossas famílias, para que Te sirvam melhor, para que sirvam melhor a igreja, ó Deus, para que possa ser uma família, ó Deus, de fato aprovada pelo Senhor. Olha para as nossas famílias, ó Deus, o Senhor que sonda, o Senhor que conhece, sara, cura, restaura os lares, restaura as famílias, ó Pai. Fique conosco, ó Deus, nessa manhã, cada sala, cada momento desse momento que nós estamos passando aqui, estudando e aprendendo a Tua palavra. Fale ao coração, ó Deus, de cada pai, de cada mãe, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, ó Deus, fala aos nossos corações. No nome de Jesus, Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, uma das coisas assim, que eu mais tenho satisfação e que eu gosto é de conversar com pessoas idosas. Pessoas, vamos usar, né, entre as pessoas antigas, pessoas idosas, 70, 80 anos, e você senta próximo dessas pessoas e elas começam a contar a história dos seus avós, a contar a história de seus pais. Como a gente aprende com essas pessoas experientes? Pessoas que viveram, muitos delas em outras gerações, e também que os pais, os avós passaram para elas todo o que ocorreu no passado, na vida deles, e aquelas experiências são relatadas, e eles contam para os netos, contam para os filhos, como é bom. Mas o que eu mais gosto é justamente quando elas contam as histórias dos pais, e com orgulho, com satisfação, dos exemplos de vida que cada um dos pais, os avós, passaram para eles. Certa vez, conversando com uma pessoa, e ela, olha, meu pai era um homem muito bom, meu pai era um homem de caráter. Meu pai, tudo que ele comprava, ele nos ensinou, tudo que você comprar, você deve pagar. Não fique devendo nada a ninguém. Seja uma pessoa de palavra, seja uma pessoa honesta. Se você comprar fiado, você paga. E de certa forma, essa família foi estabelecida esse parâmetro. Um legado, ou seja, seja honesto. E os filhos, os netos, tudo seguindo essa linha, porque os pais passam para os outros, para os filhos para os netos, e assim sucessivamente. Seja honesto. Certa feita, a outra pessoa contando, olha, meu pai era um homem muito crente. Ele tinha 11 filhos, mas para o meu pai, domingo era sagrado. Domingo de culto era sagrado para o meu pai. Nós morávamos longe da igreja. Ele tinha 11 filhos, mas na hora que chegava na hora do culto, todo mundo enfileirado, um atrás do outro.
tínhamos que ir para o culto. Podia fazer sol, podia fazer chuva, podia fazer frio, calor. Acontecesse qualquer coisa, nós tínhamos que ir para a igreja. E meu pai se sentia muito satisfeito. E ai daquele que desse trabalho no culto. Quando chegasse em casa, era castigado. Uma pessoa também contando que a mãe dela era costureira, no passado, uma senhora contando, minha mãe era costureira. Põe uma pessoa que era caridosa, era minha mãe. E ela costurava roupas e doava para as pessoas que não tinham condições. Ela fazia aquelas coxas de retalho, como ela costurava para fora, ela pegava os retalhos e fazia aqueles monte de coxa de retalho e doava para as pessoas se aquecerem. Minha mãe fazia roupa, aquelas pessoas que não tinham condição, as crianças não tinham condição, minha mãe pegava e fazia aquelas bonecas de pano e doava para aquelas crianças tivessem seus brinquedos, as suas bonecas. Como minha mãe era uma pessoa caridosa. Mas também, meus queridos, eu ouvi histórias de pessoas que não prestavam. Famílias marcadas por algo ruim. E mau exemplos. Famílias marcadas, por exemplo, pessoas que não pagavam ninguém. Ó, para aquele lá você não vende. Aquele ali não paga, aquilo ali é nó cego. Aquela pessoa lá você não vende porque aquela pessoa não tem caráter. E essa fama corria, né? Antigamente a fama corria porque as pessoas levavam muito em consideração a palavra tinha valor. Se você comprasse uma terra, não precisava ter hoje toda essa parte processual administrativa que nós fazemos, de assinar a escritura, de transferir, só passamos o dinheiro depois que está tudo certo legalmente. Não, as pessoas tinham palavra, as pessoas honravam as suas palavras. E quando uma pessoa era mal pagador, era uma pessoa ruim, era uma pessoa que não trabalhava, a fama dela se espalhava. Não sei se você já observou que eu e você, nós pais, nós temos uma influência muito grande na formação do caráter dos nossos filhos. Eu e você, pais, eu e você, nós pais aqui, mães também aqui presentes, nós temos a importância é tão grande da formação do caráter dos nossos filhos, que tudo eles vão olhando e vão espelhando em nós. Não sei se vocês já observaram isso. Você é uma vitrine, você é um espelho, o tempo todo os seus filhos, meus filhos, seus filhos, os nossos filhos estão nos observando. O tempo todo eles olham para nós e começam a copiar as coisas nossas. Nossos cacuetes, nossos trejeitos, as nossas gírias, a nossa forma de viver. O tempo todo, as filhas copiando a mãe, os filhos copiando os pais. E às vezes a gente até brinca, olha, aquele ali é tão parecido com o pai, copiou tanto ao pai que até o andado de boa parece do pai. O pai anda um andadão de bobo do pai, ele herdou, olha lá, igualzinho os dois. Até a forma de andar é parecido. E nós temos essa responsabilidade, é muito grande essa responsabilidade. Eu e você, nós, de certa forma, contribuímos para o caráter dos nossos filhos. Eu gosto, às vezes, de ficar observando alguns irmãos aqui da igreja, me permita, 2 pessoas que eu vou citar aqui o nome. Eu gosto de, às vezes, eu estou pescando com o Nilma, por exemplo, e ali eu vejo lá, no barco, ele conversando com o Pedrão, e ele passando toda a filosofia de empreendimento, toda relacionada à parte de empresarial, à parte do empreendedorismo, dos riscos, da alavancagem, dos investimentos que tem que ser feito, dos valores também, como nós temos que ter valores, tratando bem os funcionários, aqueles que nos servem. Aí eu fico olhando lá, o Nilma dando orientação para o Pedrão. Aí passa um pouquinho, eu vou conversar com o Pedrão, aí o Pedrão, pois é, né? Estou pensando em colocar um mix de R$1 milhão nos meus estoques, depois vou fazer uma alavancagem na venda, aí eu paro e fico olhando. Ou seja, a filosofia de vida, os ensinos passando, me permita também o Dério contar uma história. O Dério um dia falou para mim, estava ensinando meus filhos técnicas de sobrevivência, lá tem mato, lá eu entro com eles e mostro, né? Fico olhando ali os cuidados. Olha, meu filho, aqui de baixo você tem que tomar bastante cuidado, aqui tem cobra. Sempre quando tiver esses buracos assim, você olha primeiro, antes de passar, antes de pisar. Sabe, os pais ensinando, de certa forma, valores, princípios para os seus filhos. Nesta manhã especial, meus irmãos, da família, eu gostaria de trabalhar justamente esse tema. Exemplos, o verdadeiro legados para os nossos filhos. Você quer deixar uma herança para o seu filho? Você quer deixar bens para o seu filho? Você quer deixar um verdadeiro legado? Deixe os exemplos de vida para o seu filho. Exemplos, o verdadeiro legado para os nossos filhos. Algumas famílias na igreja, algumas famílias na Bíblia que deram maus exemplos. Primeiro, a família de Adão. Os pecados da desobediência e da mentira. Segunda família, Acã,
os pecados da desobediência e do furto. Terceira família que deu mau exemplo na Bíblia, a família de Eli, os pecados da impiedade e da profanação, profanação do culto. Aqueles filhos do Eli eram impossíveis, profanavam o culto do Senhor, o altar do Senhor. A família de Sansão, os pecados da cólera e da sedução. Alguém totalmente profano, alguém totalmente carnal, era Sansão. Mas também tivemos na Bíblia, quando você observa na Bíblia também, você tem famílias que deram um bom exemplo. E aí você começa a observar, por exemplo, a família de Noé, as virtudes da fé e da obediência. Deus passa um projeto para Noé de construir uma arca, porque ia vir um grande dilúvio. Mas ninguém nunca tinha visto chuva. E a família então, junto ali, a família obedece a Noé, o líder da família, e empreitam junto com ele esse projeto de Deus. Que exemplo de vida. Como também a família de Arão, não é Arão mesmo, Arão e Joquebede, os pais de Moisés. Outra família que deram exemplos, a família de Moisés, as virtudes da união e da liderança. Moisés, como Moisés era um líder, como Moisés, ele fazia as coisas, o trabalho do Senhor, com toda veemência, com toda vontade, e deixou exemplo para os seus filhos. Por que também não falar famílias que deram um bom exemplo na Bíblia, como a família de José? As virtudes da fidelidade e da liderança. Aproveitando o Dia das Mães, aproximando aí, eu gostaria de estudássemos as influências e os impactos das mães na vida dos seus filhos. Como nós lemos o texto no início, é justamente sobre esses dois personagens que eu gostaria de trabalhar nesta manhã. Como foi a influência da mãe de Jacó e como foi a influência da mãe de Timóteo na sua vida. Se fosse para a gente olhar aqui, Jacó, neto de Abraão, e Timóteo, filho de uma judia grega, de uma judia cristã, mas de um pai grego. Se fossem para a gente olhar esses dois, Jacó, neto de Abraão, e Timóteo, perguntasse para vocês, eu sei que vocês não apostam, eu sei que a igreja pastor Marcos Sérgio, ninguém faz aposta, ninguém faz bolão da Mega Sena, telecena lá no serviço, quando o pessoal passa aquela roda, eu sei que ninguém faz isso, mas vamos supor que vocês fossem apostar aqui nesse momento. Se fosse para vocês apostar, em quem vocês apostariam? Quem daria certo na vida aqui? Jacó ou Timóteo? Jacó, o neto de Abraão, ou Timóteo, o filho de uma judia cristã que se converteu numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas que o pai dele era grego, politeísta, acreditava em vários deuses. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se fosse, gente, eu sei que ninguém aposta, se fosse para apostar, apostaria no neto de Abraão, do pai da fé. Todos nós apostaríamos em Jacó. Mas vamos ver então o desfecho da história. Família de Jacó. A família de Jacó é algo assim fantástico quando você observa a família. Sara morre, Abraão manda manda um servo buscar uma esposa para Isaac. E Deus conduzindo toda a história, Deus comandando, controlando todas as coisas dentro da soberania de Deus, do controle de Deus então, o servo vai seguindo os passos, Deus vai abrindo o caminho para que encontrasse a esposa certa. Encontra a esposa certa, encontra a Rebeca. E tudo que foi estabelecido por Deus se concretizou. Isaac então tem Rebeca por esposa, e eles se olham, eles se apaixonam. Uma família fantástica sendo constituída ali. O tempo vão se passando, ela era estéril. Isaac ora ao Senhor. Aliás, esse era um grande mal que existia nas esposas dos patriarcas. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Mas eles oram ao Senhor, Isaac orou ao Senhor. Quando Isaac ora ao Senhor, Rebeca engravida. Não de um, mas de dois, gêmeos. E aquela família então está ali totalmente abençoada por Deus. Mas por causa de algumas atitudes da mãe, por causa de algumas atitudes do pai, essa família não acaba bem. O desfecho final dessa família não é bom. É tragédico, uma família que tinha tudo para dar certo. Uma família que foi estabelecida dentro dos propósitos de Deus, tudo ali dentro dos propósitos da vontade de Deus. Por causa das ações de sua mãe, da Rebeca, por causa de algumas ações de Isaac, a família termina em tragédia. Quais os exemplos negativos da vida
de Rebeca para os seus filhos. Quais os exemplos? Primeiro, acepção de filhos. Eu chamo a atenção de você que está me assistindo, você que está aqui nessa manhã. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a acepção de filhos. Cuidado. Os pais, as mães, têm o costume, às vezes, de destacar um filho mais do que o outro, exaltar mais um do que o outro. Cuidado com isso é um grande abismo. Cuidado. Quando a família tem 3 filhos, pode observar, quando tem 3 filhos, é comum, às vezes 3 meninos ou 3 meninas, é comum. A mãe se apega ao primeiro, porque foi aquele primeiro filho, aquele contato melhor. O pai se apega ao caçula e o do meio fica solto. Sem a presença do pai, sem a presença da mãe, ele se sente meio abandonado. Você pode ver que muitas das famílias, o do meio sempre se rebela mais. Não sei se já observaram isso. Cuidado com a acepção de filhos. Eu estou tendo um problema sério na família. Meu irmão, ele tem 3 filhos. A mãe exalta o filho mais velho. Ah, meu filho é inteligente, meu filho tem futuro, meu filho tem não sei o quê. O pai, meu irmão, ele chega, pega o carro e pega a menor. E sai com ela, passeia com ela de carro, leva ela para tudo quanto é lugar, toma sorvete com ela. E a do meio, revoltada. Minha irmã me ligou esse tempo atrás, ela é psicóloga, me ligou preocupada porque... Olha as frases que ela está falando. A do meio já tem 12 anos. Olha as frases que ela está falando. Eu quero que meu pai morra. Eu quero que a minha mãe morra. Se eu pudesse, eu matava esse velho. Olha a rebeldia, a raiva da criança por sentir abandonada. Problema sério, cuidado com a acepção. O texto que nós colocamos aí, Gênesis 25, 28, você pode olhar. Isaac amava Esaú, por que Isaac amava Esaú? Porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isaac amava ainda por causa da caça. E Rebeca amava Jacó. Por que Esaú era tão revoltado? Por que Esaú era tão impossível? É óbvio, a mãe sempre priorizando, mas o queridinho do Jacó. Rebeca sempre priorizando, a comida sua está aqui, meu filho, vem comer, está tudo certinho aqui. Cuidado, primeiro erro, acepção de filhos. Segundo erro, meus queridos, a mentira. Rebeca, ela escuta que Isaac vai morrer e chamou Esaú lá e ela fica escutando e fala, olha, eu vou morrer. Não vai muitos dias, eu vou morrer, então vai. Caça para mim, caça. Vai caçar para mim. Traga uma caça para mim saborosa, que eu vou te abençoar. Qualquer momento eu vou estar morrendo, mas eu queria comer aquela caça aquela saborosa que você sabe fazer. Vai lá, meu filho, procura, faz um favor, vai lá, traz uma caça para o seu pai, para que eu possa, assim, estar te abençoando. E ela então chama Jacó e fala, olha, seu pai vai abençoar seu irmão. Corre lá, pega um animal, mata 2 cabritas, nós vamos correndo fazer. Aí Jacó fala, mãe, você está doida? Olha aqui, eu sou pelado, eu não tenho pelo nenhum, Esaú é todo cabeludo. Na hora, meu pai é cego, na hora que meu pai for pegar em mim para abençoar, ele vai ver que sou eu, vai me amaldiçoar. E ela disse que a maldição cai sobre mim, meu filho, mas faz o que eu estou mandando. Vai por mim, meu filho. Pode deixa que sua mãe vai articular tudo. Vai lá. E ele então vai e segue o exemplo da sua mãe. Compactua toda aquela mentira para enganar o seu pai. E o seu pai, então, ele é enganado. Pela influência da sua mãe. Jacó, o exemplo da sua mãe, impactando a formação do seu caráter. Compactua para mentir para o seu pai. Quais os resultados? Quais os resultados da mentira? Primeiro, Jacó mente para o pai. No versículo 19 diz o seguinte, Jacó chegou, respondeu Jacó ao seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Jacó, ele mente para o pai, sob influência da sua mãe, que formou o seu caráter. Segundo resultado, ele blasfêmia contra Deus. Aí Isaac ficou assim preocupado, mas como? Rápido assim, caçou rápido assim, não foi nem 2, 3 horas e já conseguiu o animal? E ele blasfema contra Deus. Ele fala, olha pai,
Deus é tão bom que eu saí para caçar. O senhor acredita? Sabe aquela campina, essa primeira aqui, que a gente nunca matou nada? Eu saí ali e já vi o animal no meu encontro. Olha que tanto que Deus é bom. Deus mandou para mim, pai, olha que bem, se eu meti a flecha e matei ele. E eu vou acrescentar aqui, e mais ainda. Olha, pai, é maravilhoso, Deus é maravilhoso demais. Como diz a palavra, o Salmo 127, aos teus amados ele dá enquanto dorme. Sabe? Ele blasfema contra Deus. Jacó, então, ele mente. Ele mente para o seu pai e depois blasfema contra Deus. Colocando Deus no meio da sua mentira é uma blasfêmia contra Deus. Afirmando algo que não tinha ocorrido da vontade de Deus. Terceiro resultado. A família toda é dividida. O irmão fica sabendo que ele levou a bênção. Ele começa a briga entre eles. E Esaú fala, eu vou te matar, você vai ver. Eu vou te matar. Meu pai vai morrer e depois do velório do meu pai eu vou te matar, eu vou te pegar, você vai ver. Você vai me pagar agora. Consequências trazidas por causa da influência, da formação de caráter da sua mãe no seu filho. Essas atitudes, meus irmãos, de Rebeca em relação ao seu filho trouxe tristes consequências. Várias consequências. Primeira, sobre a própria vida de Rebeca. Esaú ia matar Jacó. O que ela faz então? Primeiro que Esaú já estava revoltado com ela. Revoltado com ela porque ela ajudou, ela fez todo essa articulação, saiu dela. De receber a bênção, de Jacó receber a bênção e não Esaú. Ele estava totalmente revoltado com a mãe. Então o que ela faz? Ela pega Jacó e manda para o seu irmão Labão. Manda para uma outra terra, bem longe, para Esaú não matá-lo. Então ela perde Esaú porque está revoltado com ela e também perde Jacó, o filho que ela amava agora, vai para outra terra e não vai ver ela tão cedo. Segunda consequência, além do ambiente horrível criado. Isaac fica magoado com Rebeca. Isaac fica triste com Rebeca. Aquele casamento maravilhoso, o encontro dos dois. Ela era estéril, ele orou. Ela teve filhos gêmeos ainda. Aquela família, de certa forma, abençoada por Deus, tudo para dar certo. E Isaac, então, se sente traído pela própria esposa. Como que ela mente para ele? Como que ela faz toda essa artimanha contra ele? Segunda consequência. Isaac morreu frustrado. E antigamente, quando você olha para a palavra de Deus, era questão de honra quando um rei, uma pessoa ia morrer, um senhor ia morrer, ele chamava, ele arrumava toda a sua casa. Quando ele sentia que os dias dele estavam se aproximando, era questão de honra morrer tranquilo, morrer com a consciência limpa, morrer feliz, morrer alegre. Mas Isaac não, Isaac morre frustrado, decepcionado, com a traição da esposa, com a traição do filho. Ainda mais no sistema patriarcal, onde o homem, o cabeça, também de servos de tudo, o senhor ali, daquela fazenda, de todo aquele ali. A decepção foi muito grande. Isaac morreu frustrado. E sobre a vida de Jacó, eu quero falar para vocês as consequências. Primeiro, meus queridos, da mesma forma que Jacó enganou seu pai, ele foi enganado pelo seu sogro. Chegando lá na terra de Labão, então, Labão tinha 2 filhas, e ele olhou e viu Raquel. Ele se apaixona por Raquel. E ele chega e fala, olha, eu quero casar com Raquel, eu quero casar com a minha prima, eu quero casar com Raquel. E aí, Labão faz a seguinte proposta para ela, beleza, você pode casar, trabalha 7 anos. Se você trabalhar 7 anos por ela, você vai poder casar com ela. Isaac, então, ele aceita o desafio. Jacó aceita o desafio. E vai para o campo, nas madrugadas, nas noites frias, cuidando ali do gado. Você pode olhar na narrativa bíblica, todo aquele cuidado especial dele. O que acontece, então? Ele volta, passa esses 7 anos, ele está ansioso por casar, por ter definitivamente ali Raquel como sua esposa. E na noite de núpcia, o pai pega a mais velha. A feia mesmo, a bichinha era feia. Se a Bíblia falou que era feia, é porque é feia mesmo. A tradução de Lia é vaca magra, você imagina. Raquel, a tradução é ovelhinha. E Lia é vaca magra. Agora você imagina, se tem um nome dado, esse era vesga, a bichinha era feia com força. E joga ela para ele. Quando ele acorda de manhã, que ele vai observar,
Ele tinha deitado com quem? Com Lia, e não com Raquel. E chega, o que é isso? Como você me faz... Opa, eu esqueci de falar, Jacó. Desculpa, é que na minha terra aqui a tradição é o seguinte. Primeiro, se casa-se a mais velha. Depois, casa mais nova. Você quer Raquel? Pode ficar com Raquel, não tem problema. Trabalhar mais 7 anos. E ele teve que trabalhar mais 7 anos, ou seja, trabalhou 14 anos e ele foi enganado. Só que a vida, meus queridos, ensina muitas lições para nós. Da mesma forma que ele sacaneou seu pai, Jacó também foi sacaneado pelos seus filhos. A palavra de Deus nos relata, em Gênesis também, que Jacó teve filhos. E comete o mesmo erro que Isaac cometeu, e Rebeca cometeu, a acepção de filhos. Jacó teve filhos e ele se gabava. E ele exaltava um em relação aos demais, José. E ele fez a acepção de filhos e pagou também o mesmo erro. Primeiro, os irmãos começaram a ficar revoltados. Vem um queridinho do papai. Eles então pegam José, faz uma emboscada para José, joga numa cisterna, numa fossa, e depois ele vende José para o Egito. E chega no pai e fala, olha, encontramos a roupa do seu filho aí, eu acho que algum animal pegou ele, viu? Jacó então é enganado pelos filhos, chora, vive o resto, grande parte da sua vida, até que ele encontra lá no Egito depois, não sei quantos anos depois, vive grande parte da sua vida em processo de depressão, de tristeza profunda, porque o seu filho querido morrera, o seu filho José morrera, foi enganado pelos filhos. Experimentou do mesmo veneno que ele fez com seu pai, Jacó. O mesmo veneno ele experimentou. A mentira, meus queridos, ela foi uma maldição que perdurou gerações. Olha lá, Abraão, o Anderson citou esse tempo atrás, Abraão mentiu. Abraão desceu, o pai da fé desceu para o Egito, e lá no Egito, quando ele estava no Egito, ele pegou e mente. Ficou com medo dos egípcios, o pai da fé ficou com medo dos egípcios matar ele por causa de Sara. Como diz o Anderson, Sara era formosa, era bonita, era maravilhosa. E ele, olha, fala que você é minha irmã, vou falar que você é minha irmã, porque eles vão gostar, né? Vão me respeitar, né? Ó, o cunhadão, né? E não vai me matar. E ele mente. Deus vem então, faz a intervenção dentro dos propósitos de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus. Deus vem então, o que Deus faz? E age, castiga os egípcios. Diz, o que é isso? Que maldição que você está trazendo para nós? Isaac também mente. Isaac mentiu. Da mesma forma que Abraão mentiu, Isaac mentiu. Ele foi para Gerar, terra dos filisteus. Se você olhar em Gênesis 26, 7, o que acontece lá? Isaac, então, o que ele faz? Ele ficou com medo dos filisteus. É minha irmã. Aí o Abimeleque está lá olhando e fala, mas que irmã é essa? O cara está abraçando, beijando na nuca, mas que relação de irmão e de irmã é essa? Aí chamou Isaac e falou, Isaac, o que é isso? Ela é sua esposa, por que você mentiu? Querendo trazer maldição para a nossa terra? Jacó mentiu. E para completar, os filhos de Jacó mentiram. Vocês observaram, meus irmãos? A mentira foi uma maldição que perdurou gerações e gerações. Há determinados males, há determinados vícios, há determinados pecados que eles ultrapassam gerações e gerações. Ele transcende gerações e gerações. E eu faço aquela pergunta que não quer calar. Qual a maldição, qual é o pecado que tem perdurado na sua família e atingido gerações? Há alguma coisa que tem passado na sua família de gerações em gerações? É a bebida, sabe? Meu pai bebia, meu avô bebia, eu não consigo, eu estou na igreja, mas não consigo, eu tenho que beber, sabe? É coisa de família, coisa que vem. É a língua. A família é fuxiqueira, que fala mal de todo mundo, aí os filhos falam, os netos falam, todo mundo fala. Qual que é o mal? Qual que é o pecado que tem passado de gerações para gerações? Eu tenho um amigo que pesca comigo, eu gosto muito dele. E ele foi disciplinado várias vezes. Qual que é o problema? Adultério. E eu fazia parte do conselho, e aí nós estávamos em reunião do conselho, e o conselho falou, você quer saber uma coisa? Faz uma carta aí, o Código de Disciplina, esse artigo aqui, Código de Disciplina, coloca aqui, tá? Pode ir lá e entregar para ele. Não vou chamar ele aqui mais não, já estamos disciplinando, já é a terceira vez, não vamos chamar ele aqui não, nem precisa, tá? Tá aqui, Coloca o Código de Disciplina aqui, vai lá e entrega para ele.
E aquilo partiu meu coração. Poxa, meu amigo, eu tenho que ligar para ele vir aqui e falar, ó, tá aqui, ó, o conselho está mandando para você está disciplinado. E aquilo doeu no meu coração, e eu peguei e falei, ó, vou falar com ele hoje. Aí ele chega, conversaram com ele, fui entregar a carta, falei, cara, por que você faz isso? O que acontece? Olha a sua esposa, o tanto que sua esposa é bonita, uma mulher crente, uma mulher maravilhosa. Todo mundo, né? A forma de falar, todo mundo gostaria de ter uma esposa como a sua. Você não ama sua esposa? Ele, eu amo minha esposa. Mas como que você faz uma situação dessa? Como que você traz sua esposa? Olha o seu potencial, um advogado inteligente, uma pessoa que tem uma oratória boa, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que, olha a sua voz, era como a voz do Diógenes ali, ó, do Diógenes, uma voz maravilhosa. Ele gostava de fazer quarteto, ele gostava de cantar no coral, aquela vozona, sabe, aquela voz soberana, aquela voz forte, firme. Falei, olha o seu potencial, agora você vai ficar sentado no banco da igreja, disciplinado, sem valor, olha as bênçãos, os talentos que Deus te deu para você, e você não vai aproveitar essa situação? Ele sabe o que é? Eu sou assim, sabe, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, você é de família. Meu pai, até agora, velho, agora meu pai esses dias, velho, sabe? A mulher que cuidava dele, a cuidadora, a enfermeira, e ele tentando, né, pegar a enfermeira e tal, sabe? Isso é de família. Eu quero dizer para você, talvez assim, esse pensamento às vezes passa na sua cabeça, querendo jogar que coisa de família está sendo passada para você. Quero falar para você que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Você não pode deixar que as coisas do passado te escravize. Você não pode deixar que as coisas do passado venham te escravizar. Escravizou seu avô, escravizou seu pai, sua mãe, sua tia, sei lá quem. Mas você não pode deixar que aquele pecado venha passar para você, porque você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Você tem o Espírito Santo. A carne milita contra o Espírito. Você precisa fortalecer o Espírito. A salvação é um ato. A salvação é um ato. Mas a santificação, ela é um processo. Você tem que mortificar a carne. Você tem que matar o velho homem. Você tem que lutar contra ele. Você não pode deixar as coisas antigas do velho homem crescer e te escravizar. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. A família, o final da família de Jacó foi trágico. O pai morreu triste. O irmão com instinto querendo matar o outro fugiu. A família toda que começou bem foi totalmente dividida. Final trágico. Qual é o final que você quer para a sua família? Qual é o final que você quer para os seus filhos? Qual é a colheita que você quer fazer para a sua família? Mais um outro personagem bíblico. Família de Timóteo. Essa sim, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. O pai era grego. Politeísta, acreditava em vários deuses, os deuses gregos. Olha, esse aqui, meu filho, esse Deus do sol, da lua, Deus da estrela, Deus não sei o quê. Até o Deus desconhecido, né, antes, até o Deus desconhecido tinha. Até o Deus que não estava catalogado, tinha lá o Deus desconhecido. E outra coisa, na cultura, e vocês sabem disso, sempre na sala de casais tem isso, pergunta assim, de quem que é a culpa da criação do filho, da mãe ou do pai? Né? Porque a Bíblia fala aqui que o filho desobediente é vergonha para a mãe. Por que não fala do pai aqui? Né? Sempre tem essa pergunta. Culturalmente, na cultura, o filho até determinada idade, era 12 anos, era 15, 18, depende da idade, ele ficava com a mãe. A mãe trabalhava na formação do filho e da filha. Quando chegava a certa idade, a filha ficava com a mãe, o filho ia acompanhar o pai. Se o pai era soldado, era de guerra, o filho acompanhava o pai. Se o pai era ferreiro, o filho acompanhava para aprender a profissão do pai. Se o pai era cuidador de ovelha, pastor de ovelha, o filho ia acompanhar o pai. Você imagina Timóteo o tempo todo ali, o pai dele, que era grego, que não era crente, era grego, a Bíblia fala grego mesmo, era grego, ele não era cristão. Não era cristão grego, mas era grego. Você imagina as influências depois, quando ele começasse a sair com o pai, na profissão do pai, acompanhando o pai o tempo todo, e os filhos se espelham no pai. Como eu disse para vocês, a formação do caráter. Imagine esse menino, as influências do pai no sistema politeísta. Imagina, então tudo tinha para dar errado. Vocês podem observar, por exemplo, qual era a profissão de Jesus. Jesus era o quê? Carpinteiro. Por que José era carpinteiro? Jesus, depois de certa idade, sai de Maria e vai trabalhar com o pai, vai aprender a profissão do pai. Jesus era carpinteiro. E era assim.
mas pela influência da sua mãe e da sua avó, Eunice e Lloyd, trabalharam bem na formação do caráter desse menino. Quais os bons exemplos e contribuições de sua mãe e de sua avó? Quais os exemplos? O que fez alguém que estava condenado ao fracasso na vida espiritual falando? E alguém que depois prospera. Alguém que era filho de grego e virar o que virou. A influência da mãe e da avó. Eu sei que tem muitas avós aqui que cuidam dos seus netos. Mais do que as mães. Eu tenho muitas colegas lá no trabalho e elas estão aposentando pessoas com alto potencial. Eu falei, por que você aposentar? Ah, já está no meu tempo, eu vou cuidar do meu neto. Eu falo, mas agora você está no auge, olha a sua experiência, vai contribuir bastante. Não é isso, Ingrid? Bastante pessoas. E as pessoas pegam e aposentam. Eu falo, que isso, você está no auge, olha o seu... Sabe, não, eu vou cuidar dos meus netos. Aí a mãe está trabalhando, a avó está cuidando. Eu sei que é bem normal nos dias de hoje essa situação. Você, avó, tem uma importância tamanha para ensinar a palavra de Deus para o seu neto. Você, mãe, também, você, pai, todos nós temos. Nós temos que alicerçar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Primeira, contribuição da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd. O conhecimento da palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, 2 Timóteo 3, 14 e 15. E de que foste inteirados, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A mãe e a avó o tempo todo inculcando na mente daquele menino a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, como diz Deuteronômio 6, de 6 a 9, como diz Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não desviará dele. Sabe, em obediência à palavra de Deus, o tempo todo a mãe e a avó trabalhando na formação do caráter cristão de Timóteo. Segunda contribuição, uma fé não fingida, não falsa, não hipócrita. Se você ler 2 Timóteo 1, 5, diz o seguinte: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E o apóstolo Paulo falando, e eu estou certo de que também em ti, uma fé não fingida, genuína. Essa mãe e essa avó trabalhando o tempo todo na mente, na cabeça dessa criança, ensinando a palavra de Deus. Quais os resultados? Qual foi o desfecho final da vida de Timóteo e de sua família? Primeiro, todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Era alguém que a sociedade admirava. Imagino eu aqui, tá? Imagino eu as mães falando, olha lá, olha que menino maravilhoso. Minha filha, você tem que casar com aquele lá, olha que menino que tem caráter. Olha que aquele é um noivo, aquele é o homem certo para você casar. Sabe, a cidade inteira, os velhos, todo mundo respeitava. A Bíblia está falando, não sou eu, a Bíblia está falando. Os irmãos que moravam em Listra falavam bem de Timóteo, era alguém admirável. Era o centro das atenções. Sabe, aquela pessoa que se destaca, sobressai na sociedade, era Timóteo. Mas por quê? Porque foi trabalhado com a sua avó, foi trabalhado com a sua mãe, na palavra de Deus foi bem alicerçado. O seu caráter foi bem formado, conforme a palavra de Deus ordena, conforme a palavra de Deus ensina. Um homem de Deus, íntegro, reto, temente a Deus, que maneja bem a palavra. Segundo resultado, ele foi escolhido pelo apóstolo Paulo para ser o cooperador, o pastor na obra de Deus. Foi chamado primeiramente para substituir João Marcos, que tinha afastado do apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo foi instruir ele. Foi discipulando e trabalhando nele. E ele já foi um dos maiores pastores da sua época. Paulo deixou ele em Éfeso para ser pastor da igreja de Éfeso. Grande pastor.
E quando você lê 1 Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala de Timóteo com a boca cheia. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do apóstolo Paulo, o maior evangelista da história de todos os tempos. Alguém que tem orgulho e fala, olha, meu filho Timóteo, meu filho na fé, você continue firme, continue combatendo, continue assim, você está ótimo, você está de parabéns. Sabe, o apóstolo Paulo tinha orgulho de Timóteo, meu filho, ainda chamava ele de meu filho. Meu Deus, meus irmãos, é alguém que tem a aprovação do maior evangelista que a história já conheceu. Mas de novo eu falo, por quê? Porque a sua mãe, porque a sua avó trabalhou no seu caráter, na sua formação espiritual. Vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo. Família de Timóteo, diferente da família de Jacó, foi totalmente abençoada. Foi totalmente próspera, espiritualmente falando. Por quê? Porque os exemplos foram da palavra de Deus. Os exemplos que foram passados na formação de caráter de Timóteo, todos vieram da palavra de Deus. E aí eu faço algumas perguntas agora para nós. Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual é o exemplo de vida? Qual é a filosofia de vida? Quais são os princípios? Quais são os valores que você tem deixado para os seus filhos? O que você está deixando de bom para o seu filho? Qual que é o exemplo de vida? O que você olha para o seu filho e fala, opa, olha lá, ó, coisa boa que eu estou falando, não as coisas ruins. Porque é impressionante como os filhos, é a natureza da carne mesmo, como gosta de copiar as coisas ruins nossas. Né? Às vezes a gente até brinca, coisa boa não copia não, mas as coisas ruins copia tudo. Fotocópia. Qual a herança preciosa que você tem deixado para eles? Primeiro, no trabalho. O seu filho tem visto em você um pai, uma mãe comprometida no trabalho, conforme diz Efésios 6, 5 a 9? Que exemplo no trabalho vocês estão deixando para os seus filhos? Vou chegar mais atrasado. Vou chegar atrasado, meu filho, não tem nada não. Chefe meio bonzinho, sabe? Vou sair mais cedo, filho. Pode deixar, vou sair mais cedo. Eu dou um jeito, vou sair mais cedo. Ou seja, seu filho está entendendo o quê? Não precisa cumprir horário. Né? Quando ele for trabalhar, não precisa cumprir horário. Meu pai pode faltar. Tô doente, não estou muito bem, sabe? Aí o menino vai copiando o pai, como eu disse para vocês. O menino vai trabalhar, você arruma um emprego para o menino mais novo, menor aprendiz e tal. Pai, eu não estou sentindo bem, sabe? Começa a copiar também assim. Qual é o exemplo de trabalho que você está passando para o seu filho? Esse é sério. No seu lar. Os seus filhos têm visto em você, pai, um pai amoroso, respeitoso, que trata bem a sua esposa? Qual que é o parâmetro de casamento, pai, que você está passando para o seu filho? No futuro, a mesma forma que você trata a sua esposa, a mesma forma que você se lida com a sua esposa, seu filho vai lidar com a esposa dele. Os seus exemplos estão formatando a sua mente, o seu caráter, a sua formação. Se você é um pai bruto, se você é um pai preguiçoso dentro de casa, se você joga tudo para cima da sua esposa, seu filho vai fazer a mesma coisa. E você, mãe? Qual é o exemplo de esposa que você está passando para a sua filha? A mesma forma que você trata o seu marido, ela vai tratar o marido dela. Ela está aprendendo com você. Uma mãe cuidadosa, amorosa. Uma esposa, como em Provérbios capítulo 31. Qual que é o parâmetro, pais, que vocês estão passando no lar para os seus filhos? Como é a sua relação em criar os seus filhos? É machucando o tempo todo, é em palavra? É brigando o tempo todo, é xingando? Qual é o parâmetro que você tem passado para o seu filho? Outro, na vida espiritual. O seu filho olha para vocês e vê um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que lê a palavra de Deus, uma mulher que lê a palavra de Deus. Um homem que leva Deus a sério, uma mulher que leva Deus a sério. Uma cristã, um cristão genuíno. Quando seus filhos olham para vocês, que tipo de cristão, que tipo de crente que ele está vendo?
Qual que é o parâmetro espiritual que nós temos passado para os nossos filhos? Como eles te veem, como eles te enxergam, como eles te observam. Ah, hoje eu não vou. Eu não vou na igreja não, tá meio, acho que vai chover. Ah, não vou na igreja hoje não, sabe? Mil desculpa. E os filhos estão observando. E os filhos vão olhando. Na igreja, nossa, isso é muito importante. Você é daquele que fica sentado no banco, só recebendo e vendo os outros trabalhar? Reclamando e pondo defeito em tudo? Não participando com frequência das programações? Não se envolvendo no trabalho do Senhor? Pai, por que o senhor não trabalha lá, pai? Você não ajuda lá na igreja? Ô, mãe, por que você não ajuda na igreja? Pai, a mãe da fulana estava lá, o pai dele estava ajudando lá. Ah, sabe, filho, não, que lá... filho, tem muita gente, filho, não precisa não. Aí o guri cresce. Aí chega na igreja, membro da igreja, precisando de gente para trabalhar. Não, tem muita gente. Gostaria de caminhar para o desfecho final. Fazer algumas reflexões. Que tipo de influência você tem trazido para a vida de seus filhos? Sua esposa, seu marido, seus familiares. Uma má influência, meus irmãos, sobre nossos filhos traz resultados desastrosos para eles. Sobre a nossa família e sobre nós mesmos. Qual é o legado que você tem deixado para o seu filho? Quais são os princípios de valor que você tem deixado para o seu filho? Não, estou deixando estudo para meu filho, estou dando todo estudo para ele, estou trabalhando, está estudando uma escola boa. Isso é importante. Legal. Não, eu estou ensinando, não, meu filho, eu estou construindo uma casa, um vai ter uma casa, o outro vai ter outra, o outro vai ter outra. É importante? É importante, né, para não ficar, se não for ninguém na rua, não vai ficar debaixo da ponte, vai ter uma casa, é importante. Mas o que você está ensinando que vai dar a base para o seu filho? A base emocional. A base que vai fazer a sua vida caminhar segura. Que é a base espiritual. Pastor, quando passou o tema do estudo para mim, acho que para a Mairi, para Doroti, mais alguém que vai dar os estudos, ele falou, a família que dá certo. Pastor, a família que dá certo, entendi. Família que dá certo. Qual é a família que dá certo? É a família que teme ao Senhor. É a família que está pautada nos caminhos do Senhor. Você sabe qual é o maior presente, o maior legado que você pode deixar para o seu filho? Para o seu neto? É o temor ao Senhor. Ao temor ao Senhor. Se o seu filho tiver a vida transformada pelo Espírito Santo, se seu filho tiver o caráter cristão formado na sua mente, no seu coração, as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quer deixar um presente para o seu filho? Quer deixar um presente para a sua filha? Quer deixar um legado? Quer deixar um conjunto de valores, de princípios de valor para os seus filhos? Deixa o alicerce espiritual para os seus filhos. Esse é o principal. Se seu filho estiver bem espiritualmente, tá? Você não vai ter muitos problemas no casamento lá na frente com seu filho quando ele casar, sua filha casar. Você não vai ter problema quando ele estiver na faculdade, porque ele foi bem alicerçado. Ele não vai usar droga, ele não vai desvirtuar, ele não vai para o mundão. Ele não vai buscar os anseios da sua alma, os desejos da sua alma, porque ele já tem Jesus Cristo, já tem Deus no seu coração. Esse é o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos. Este sim, a fé genuína, o alicerce. É isso que nós temos que buscar para nossos filhos, acima de qualquer coisa. A fé, a palavra de Deus. Talvez, você que está aqui, nessa manhã, você que está me assistindo aí, está falando aí. Olha,
Tudo isso aí eu fiz para meu filho. Tudo isso aí eu fiz para minha filha. E hoje ela está lá no mundão. Meu filho está lá no mundão, minha filha está lá no mundão. Tudo que você falou aí, eu já fiz. Eu levei minha filha na igreja, eu levei meu filho na igreja. Eu ia na igreja, levava ele lá nos acampamentos. Eu até trabalhei no acampamento para ajudar, para estar lá com meus filhos. Tudo isso aí eu fiz. Mas meu filho, minha filha está lá fora. Está lá no mundão. Ou talvez você não tenha feito essas coisas e seu filho está lá no mundão. Eu quero dizer para você. Pastor Hernandes, em uma de suas pregações sobre o livro de Samuel, e ele pregou sobre o livro de Samuel, sobre a mãe que não podia ter o filho, orou e Deus abençoou. E ele, no final da sua pregação, ele conta uma história verídica que aconteceu com um pastor. Pastor aqui no Brasil, muito famoso, um pastor com ministério abençoado, e um ministério muito, muito abençoado mesmo. Ministério de família, ministério de família, ministério de jovens, de adolescentes, tudo. Uma igreja alicerçada. Uma igreja totalmente solidificada. Aquela igreja que todo mundo sonha em ter. Mas do nada, a sua filha, que sempre esteve na frente da igreja, participando, tudo, de nada, não queria mais saber de Deus. Ela pega então e vai para o mundão. E aquilo abalou sobremaneira a mente daquele pastor. Ele entra num processo de desgosto, ele entra num processo de depressão, de tristeza profunda. Alguém que sempre ajudou as famílias, alguém que sempre ajudou filhos, aconselhou filhos, e agora perdendo a sua própria filha. A sua própria filha agora está no mundão. Quantos trabalhos ele já fez com jovens? Quantos trabalhos com as crianças? Quantos trabalhos com adolescentes? Quantos aconselhamentos ele fez? E a sua filha, então, foi para o mundão. E ele começou a ficar com vergonha. Vergonha das pessoas. Vergonha dos outros pastores, dos presbitérios. Poxa, você viu lá, a filha do pastor está no mundão, você viu? Que coisa, o que aconteceu? E ele, então, ele queria sair do ministério. Ele ia já no final, pastor bastante experiente, mas queria sair do ministério. Ele queria deixar o ministério. Por causa da sua filha. E a igreja naquele dia então, a igreja tinha uma programação especial de sexta-feira, vigília de oração. E aí os presbíteros com alguns irmãos da igreja fizeram uma reunião no cantinho e chamaram ali o pastor antes de começar a vigília. Falou, pastor, nós tomamos uma decisão aqui. Nessa noite, nós não vamos orar nada de política, nada de isso, nada daquilo. Se fosse nós aqui, nada de Covid. Nada, pastor, não vamos orar por nada disso hoje. Nós vamos orar por um único motivo essa noite. Nós vamos orar pela sua filha. Nós vamos orar para que o Espírito Santo, pastor, toque no coração da sua filha. Só o Espírito Santo é que convence do pecado. Só o Espírito Santo pode tocar e tocar com força, que ninguém pode tocar. Não são palavras, não são choros, mas é o Espírito Santo. Não é aquele apelo da mãe, do pai, não, é o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, é Deus, é a essência de Deus vir e tocar no coração. Ele que pode mover, Ele que pode trabalhar e que pode transformar. E aquela igreja então, aquela noite, eles levantam um clamor. A força da oração, o poder de Deus estava presente. E aquelas pessoas então clamaram ao Senhor por aquela menina, para que o Espírito Santo, para que Deus abrisse os olhos daquela menina, para que ela não fosse para o inferno. E termina a vigília, aquelas pessoas sentiram um alívio muito grande. Estavam totalmente aliviadas, tranquila, sabe, aquela sensação assim de obrigação cumprida, né? Entre aspas, falar o termo obrigação, cumprida. Fizeram o papel que tinha que ser feito. Entregaram para aquele que pode todas as coisas, aquele que controla todas as coisas. Aquele que é o único capaz de reverter qualquer situação. Aquele que é o único capaz de restaurar casamento, restaurar relacionamentos, restaurar relacionamento entre pais e filhos, aquele que, o todo-poderoso, soberano, que está acima de todas as coisas. E o pai foi dormir. E aquela noite ele dormiu bem, não se preocupou com a sua filha. Quando chegou de madrugada, a campainha toca, com toda a força. E o pai abre a porta. E aquela menina então, ela entra chorando e abraça seu pai e sua mãe. Lá onde ela estava,
Provavelmente ela viu o inferno, viu aquelas pessoas naquele bar, naquela boate, aquelas pessoas todinhas indo para o inferno. O Espírito Santo tocou com força na alma daquela menina, aquela serva do Senhor. E ela volta correndo para os braços do Pai, correndo para a sua casa. E seu pai e sua mãe abraçam. E está uma bênção na igreja. Eu quero falar para vocês, se a sua filha está no mundo, se o seu filho está no mundo, se há alguém que um dia estava na igreja e foi para o mundo, eu quero falar para você, não desista, simplesmente faça isso, coloque na presença de Deus e deixe o Espírito Santo agir. Ora com força, ora com vontade, mas entrega. Não confia nas suas próprias forças, mas confia na força de Deus, que Ele vai trazer o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta. Ele pode todas as coisas. Creia somente. Quero falar uma coisa para vocês, encerrando, meus queridos. Uma das coisas mais gratificantes na nossa vida espiritual, como pais, eu, você, nós, é se amanhã ou depois acontecer uma situação dessa, dos nossos filhos ir para o mundo, a gente ter a consciência limpa, tranquila, e falar, tudo o que eu podia fazer para trazer meu filho para os caminhos de Deus, eu fiz. Eu participei, eu esforcei, não reclamei de nada. Todas as programações da igreja, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Não tem uma coisa mais tranquila, de alma, de coração, sabe? De alívio, quando você tem... Olha, às vezes acontece a situação que o filho vai para o mundo, a filha vai para o mundo, mas você tem a consciência limpa. E eu quero falar para vocês, se esforce hoje. Se esforce para que seus filhos não desviem do mundo. Traga ele para as programações da igreja, traga ele para o culto. Eu e minha esposa temos pagado um preço alto quando minha filha nasceu, desde a Ana Beatriz. Estava doente lá, com febre e tal. Dá para levar? Dá para levar, vamos dar de pirona, dá para levar. Levava para a igreja, colocava no berçário lá no fundo, antes foi na igreja lá, sabe? Tem um berçário no fundo, lá tem um vidro assim, dá para você assistir o culto tudo. Mas tudo que a gente pôde fazer para estar no culto ali, para levar, nós estamos fazendo. Faça isso. Esforce o que você puder esforçar. Faça o que você puder fazer, para não ter a decepção lá na frente. Porque aí, meu amigo, aconteça o que acontecer, você vai entregar para Deus, e Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. E você, mãe e pai, vai ter a missão cumprida. Você fez a sua parte como pai e como mãe. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Abençoe a nossa família. Abençoe a sua família. Vai ficar para a próxima. 10 maneiras de afastar seu filho da igreja. Uma próxima oportunidade, trabalharemos as 10 maneiras de afastar seu filho de Deus e da igreja. Que Deus nos abençoe.